How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Oi gurias, tudo bom? O tutorial de hoje é uma maquiagem para festas e vocês vão ver como é que eu fiz esse olho lindo que eu amei e também vou mostrar o passo a passo da minha pele. Eu sei que muitas gurias têm dúvida nessa hora, então eu achei importante compartilhar com vocês e eu espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir. Gurias, eu começo sempre com o primer da Mary Kay, que eu adoro. Vocês encontram lá no aplicativo Cora Cosméticos. E aí eu passo em todo o rosto, testa, bochecha, nariz principalmente. Depois eu venho com esse Step 1 da Makeup Forever e passo mais no meu nariz e abaixo do olho, que eu tenho os poros muito abertos. E ele deixa muito mais aveludada assim a pele, então eu gosto bastante. Depois com essa paletinha de 10 cores de corretivo, eu pego um pincel e passo na minha pálpebra para neutralizar a cor e também vai ajudar a fixar a sombra. Depois com a paleta de 188 cores neutras, eu pego esse marrom mais puxado pro laranja com um pincel bem fofinho e vou esfumar o meu côncavo. Vou fazendo movimentos de vai e vem do canto externo até o canto interno do olho. Voltando com a paleta, eu pego esse marrom mais fechado e passo no canto externo do olho, também com um pincel fofinho para esfumar. Porém, ele é menorzinho do que o outro que eu usei, tá? Então, eu passo só ali no canto externo, sem pegar muito a pálpebra, vocês podem notar ali. E esfumo até essas duas cores se mesclarem. O importante é não deixar a sombra marcada. Isso fica feio e não vai deixar a tua maquiagem bonita como deve ser. Então tem que esfumar bastante. Depois, com o fixador de sombras da Yes Cosmetics, que eu adoro, a gente vai passar na pálpebra com o pincel mesmo e depois espalhar com os dedos. Agora com esse tom de rosa, pode ser o que vocês tiverem em casa, tá? Eu vou passar na pálpebra com um pincel chatinho e vou espalhar ali até o marrom. Voltamos com o fixador de sombras da Yes Cosmetics, eu passo com o dedo mesmo. E nesse momento é muito importante esse fixador pra gente usar o pigmento da Vult, que é esse rosinha cor 07. Porque se a gente não tiver o fixador de sombras, ele não vai colar, então é importante, tá? Depois que eu passei o fixador, eu venho com o pigmento e vou depositando ali, na pálpebra. Eu coloquei um pouquinho mais de marrom escuro ali no cantinho externo, tá? Vocês coloquem se for necessário, se vocês acharem que não precisa colocar. E agora vamos para o delineador. Eu vou usar esse meu da Makeup Forever, que eu adoro, e vou fazer um delineado mais puxadinho. Cola e cílios postiços da I Envy by Kiss. Deixa secar uns segundinhos e depois coloca e aí vai ajeitando com o dedo ou com a pinça, como tu preferir. Depois que eu colei os cílios postiços, eu lembrei que eu teria que ter colocado o rímel antes, mas tudo bem.
Guria, só uma observação. Eu tô misturando essa cor aqui da MAC, essa base aqui da MAC, que é a NC35, com a da Kat Von D. Por quê? Porque todo mundo se pergunta, mas são duas bases com coberturas muito altas, mas é por causa da cor, gente. A da Kat Von D fica muito rosada e a da MAC fica muito amarelada, então eu gosto da cor das duas juntas, tá? Porque a minha da Revlon, que era exatamente a minha cor, acabou, então a gente tem que improvisar. Eu comecei passando com o Duo Fiber, mas eu achei ele muito grande, como eu tava com o olho pronto, já tava com medo que pegasse na minha sombra. Então, depois eu passei por um pequenininho, ó, como vocês podem ver, que é o Kabuki. E aí sim, eu espalhei as duas bases. Corretivo Health Mix da Bourjois. Eu vou passar com o dedo mesmo, dando batidinhas, tá? Esse corretivo é maravilhoso, eu adoro ele e eu tô gostando muito de passar corretivo depois da base. Eu não tinha esse costume, mas agora eu tô começando a gostar. Voltando com a paletinha de corretivos, eu pego essas duas cores e vou iluminar o meu rosto. Eu começo iluminando abaixo do olho, tá? Com esse pincel mesmo mais pontudinho. Eu amo essa iluminação e eu acho muito lindo, principalmente à noite, para fotos. O importante é só não exagerar muito, tá? O segredo é esfumar bastante depois com a Beauty Blender. Peguei o meu corretivo Mineralize da MAC, que é iluminador, e aí eu iluminei o centro do nariz, acima da boca e abaixo dos lábios, nas laterais dos lábios, isso para dar a impressão de lábios maiores, tá? Dei uma leve iluminada na testa, tá? Eu não sou muito dessa iluminação na testa, então é bem pouquinho mesmo, ó, só que sobrou do produto. Gosto de iluminar também a minha mandíbula. Antes eu falava maxilar e aí me corrigiram muito, então agora eu falo certo, tá? Eu ilumino para deixar os traços mais harmoniosos e mais delicados, vamos dizer assim, mais suaves. Então eu gosto bastante. Depois eu já dou uma esfumadinha ali com o pincel mesmo, mas mesmo assim venho com a esponjinha e com uma água termal para esfumar tudo. Esse passo é muito importante, tá, gurias? Vocês devem esfumar muito bem esses pontos iluminados para não deixar nada marcado e nada artificial demais. Vão dando batidinhas e nunca esfreguem, porque senão vocês vão tirar todo o produto, daí não vai adiantar nada. Com o pó translúcido da Mary Kay, também lá do Cora Cosméticos, vocês pegam um pincel aí de pó e vão passando nos pontos iluminados. Eu gosto de fazer isso para deixar ele mais sequinho, a pele mais sequinha, senão ela fica muito brilhosa e eu não gosto muito. Pó bronzant da Bourjois, pra gente dar uma afinada no nariz, eu gosto muito disso, de fazer isso. E eu afino os lados, tá? E passo também na ponta do meu nariz, porque eu acho ela muito caidinha, então isso dá uma levantada nele. Agora com a paletinha da Contém 1 grama, eu pego esse marrom mais escuro e vou colocar rente aos meus cílios inferiores. Com a paletinha da Sephora, um marrom mais claro, eu pego um pincel lápis e vou esfumando e mesclando essas duas cores. Máscara de cílios Rimmel London para os cílios inferiores. Peguei esse quarteto da Helena Rubinstein e com esse branquinho eu vou iluminar o cantinho interno do olho. Eu coloquei uma babinha, mas vocês podem colocar uma água para deixar a sombra mais pigmentada.
kit de sobrancelhas da Vult, a gente vai pegar o marrom mais escuro e vamos começar com o meio, do meio pro fim da sobrancelha. Depois, com o marrom mais claro, a gente faz o início da sobrancelha. O bronzer da Bourjois, de novo, pra gente fazer a marcação aqui do nosso rosto, que eu adoro, deixa muito mais fininho e muito mais elegante. Blush da NARS, que eu adoro, acho ele muito lindo, é um rosinha com vários brilhinhos assim, e se chama Oasis. A gente vai passar na nossa maçã do rosto com um pincel menorzinho de blush mesmo. Como é maquiagem para festa, é importante falar, gurias, que é necessário usar primer e no final da maquiagem colocar uma água termal ou até mesmo um spray fixador de maquiagem. Vou colocar lápis preto na linha d'água de cima e de baixo também. E esse é o do Duda Molinos. Nesse dia eu optei por esse batom da Maybelline que se chama Dança Comigo. Eu achei um rosa muito lindo e que combinou bastante com a maquiagem. Mas vocês podem usar um nude ou um rosa mais claro, também fica lindo. E óbvio que não poderia faltar o meu iluminador Soft and Gentle da MAC. Eu passo acima da maçã do rosto, no centro do nariz e no arco do cupido, acima da boca. E é isso, gurias, a make foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!